Estamos ao vivo, pessoal. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Bom dia para vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite para ti que está assistindo a live no gravado, né? Porque depois a gente posta ela no YouTube. Já estamos ao vivo no Instagram e também no Facebook. Quem quiser acompanhar pelo Instagram e quem quiser acompanhar pelo Facebook pode nos encontrar ali. Acho que eu deixei meio torto aqui a câmera. Glória a Deus. Seja bem-vindo, Serginho. Seja bem-vindo, Deus te abençoe. Então, hoje nós temos conteúdos muito interessantes mesmo. Eu estava rezando, pedindo para o Senhor o que a gente poderia falar, o que a gente poderia fazer. E o Senhor me deu uma inspiração aqui, onde eu vou pegar o livro de Ruth para falar sobre a nossa evangelização nas redes sociais e aquilo que a gente deve fazer. Então, se tu tem tua Bíblia aí, já vai pegando a Bíblia, para depois a gente já fazer uma leitura, para a gente pegar ali junto, tá bom? Enquanto isso, eu queria convidar você que assiste, né, a curtir a nossa página no Facebook também. A gente tem bastante conteúdo, tá? Em todas as redes, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Então vai lá, curte a nossa página no Facebook, vai lá, se inscreve no nosso canal no YouTube, vai lá e faz a tua inscrição no canal também. Curte, né, o Instagram, o meu Instagram, onde a gente coloca todo dia ali vários vídeos para que a gente possa juntos evangelizar e fazer, né, com que o mundo conheça Jesus. Outra coisa que eu queria pedir para ti é que se é a primeira vez que tu tá chegando aqui, coloca aqui hashtag novo nos comentários, tá? Pode ser aqui no Instagram agora no ao vivo, ou também, se tu tá assistindo no gravado, gente, pode colocar aí embaixo pra mim saber quem que é novo. Adoro saber quem que tá pela primeira vez assistindo a nossa live do Projeto Apocalipse, né? Glória a Deus. E se você já assistiu alguma vez, já, né, tem acompanhado os conteúdos, coloca ali hashtag evangelizador, porque nós estamos juntos nessa caminhada, tá bom? Continuamos então para seguir, né, em busca da evangelização, de que o mundo virtual, o mundo digital possa conhecer Jesus, possa encontrar Jesus e realmente, né, ter a vida transformada. Então eu queria que tu pudesse pegar ali na tua Bíblia no capítulo 4 do livro de Ruth. Capítulo 4 do livro de Ruth. Eu tinha eu tinha eu tinha tido umas ideias do que fazer e tudo mais, daquilo que eu podia postar aqui, e eu fui rezar para ver se era aquilo que o Senhor queria que eu colocasse. E ele mudou totalmente o roteiro, ele pediu para mim falar sobre isso aqui que a gente vai falar hoje, que eu vou pegar um pouquinho da história de Ruth para a gente conseguir ter esse entendimento daquilo que o Senhor está querendo falar para nós. Mas só para te ter uma noção, talvez tu já conheça, né, claro, a história, ou já saiba e tudo mais e tal, quem era Ruth e tal. Porém, tem gente que não sabe, né? Tem gente que não conhece, então eu vou ter que explicar pro pessoal que não tem essa noção. Mas Ruth, ela foi, pelo que eu li aqui, tá? Posso estar enganado, mas ela foi tipo uma avó de Davi, né? Ela foi uma avó de Davi, onde ela na verdade ela era moabita, né? Ela era um povoado fora assim do povo judeu, e ela tinha, né, se casado com Malom, que era filho da Noemi, tá? Mas eu vou explicar para vocês o que essa história tem a ver com a nossa evangelização, com o nosso desejo de evangelizar, que se remete ao tempo de hoje, se remete àquilo que nós temos que fazer hoje para realmente conseguir fazer com que a evangelização atraia frutos, né, para o Senhor Jesus, tá? Então a gente podia pegar ali o capítulo 4 para não enrolar muito. Vou começar do versículo 1. Então eu vou ler aqui a história para vocês terem um entendimento. Eu vou ler a parte do casamento de Ruth com Boaz. Olha que interessante. Então, capítulo 1. Foi Boaz à porta da cidade e sentou-se ali, vendo passar o homem que tinha direito de resgate, do qual falara. Chamou-o e disse-lhe:
vem cá um pouco, senta-te aqui. O homem veio e sentou-se. Escolhendo então Boaz 10 homens dentre os anciãos da cidade, disse-lhes: Sentai-vos aqui. Estando eles sentados, Boaz dirigiu-se ao parente próximo, falando-lhes nestes termos: Noemi, que voltou da terra de Moabe, está para vender a parte do campo que pertencia ao nosso parente Elimeleque. Eu quis informar-te disso e propor-te que a compres diante dos anciãos do meu povo, aqui presentes. Se queres usar do teu direito de resgate, faze-o. Do contrário, dize-me, para que eu saiba o que devo fazer, porque vens em primeiro lugar. Mas depois de ti, é a ti que cabe esse direito, e eu quero usar do meu direito. Desculpe, é a mim que cabe esse direito e eu quero usar do meu direito. Eu quero usar do meu direito, respondeu o homem. Comprando essa terra da mão de Noemi, continuou Boaz. Adquires ao mesmo tempo Rute, a moabita, mulher do defunto, para conservar o nome do defunto em sua herança. Neste caso, respondeu aquele homem, não a posso resgatar por minha própria conta, porque isso viria a prejudicar o meu patrimônio. Usa tu meu privilégio, porque não o posso fazer. Outrora, era costume em Israel, nos casos de resgate ou de subrogação, que o homem tirasse o calçado e o desse ao outro para a validade da transação. Isso servia de ratificação. O parente próximo disse, pois, a Boaz: Compra-a para ti, e tirou o calçado. Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: Vós sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quelion e a Malom. Com isso adquiro ao mesmo tempo Rute, a moabita, por mulher, viúva de Malom, para conservar o nome do defunto em sua herança, e para que esse nome não se apague de entre os seus parentes e no povo da cidade. Disso sois hoje testemunhas. Então todo o povo que estava na porta e todos os anciãos responderam: Somos testemunhas. O Senhor torne essa mulher que entra na tua casa semelhante a Raquel e Lia, que fundaram a casa de Israel. Sê feliz em Éfrata, adquire um nome em Belém. Então, gente, glória a Deus. Olha só que interessante. Eu peguei essa parte aqui da história de como Ruth. Opa, desculpa aí, virei a câmera. Como é que volta aí, gente? Aí, voltei. Então, ao vivo é assim, né? Então, como Ruth. Que essa história tem a ver, né? Aqui eu contei um pouquinho da história de como Boaz faz ali o tratado com aquele homem que era parente, né? Tinha um parentesco próximo com a família de Ruth e que tinha o primeiro direito, né? Para comprar as terras da família dela. Mas o que isso tem a ver com a questão da nossa evangelização, daquilo que a gente quer viver na internet, né? Para fazer a nossa evangelização. Para entender esse contexto de como é que chegou-se nessa parte aqui, a gente precisaria entender um pouquinho antes da história. Quem era Ruth, da onde que surgiu, o que aconteceu, né? E eu vou explicar para vocês esse um pouquinho antes, para que a gente possa, então, ter esse discernimento, né? Do que Deus queria falar com a gente com a questão desse casamento. Como que chegamos aqui no casamento de Boaz com Ruth. Para a gente entender um pouquinho melhor, aqui na história a gente viu aqui alguns nomes, né? O Elimeleque, o Malom e, se eu não me engano, tinha o Quelion ali. O Quelion. Quem que eram essas pessoas? Elimeleque era o marido de Noemi, o pai, né, do Malom, que era o marido da Ruth. Então Elimeleque era o marido de Noemi e Elimeleque tiveram 2 filhos, Quelion e Malom. Só que teve um tempo que eles passaram algumas dificuldades aqui nas terras do povo de Israel, né? Então o que eles fizeram? Eles saíram das terras
de Israel, digamos assim, Judá, eu acho que para ser mais preciso, e foram para a parte dos Moabitas, né? Lá para o povo de Moabe. Foram morar para lá e lá eles fizeram a sua família. Quelion casou com é, Orfa, se eu não me engano, e Malom casou com Ruth. Então, cada um teve a sua esposa e tal, e eles viviam lá. Passaram um tempo vivendo lá, e Noemi, a sogra de Ruth, acabou perdendo seu marido, né? Acabou ficando viúva. Até aí, tranquilo, ela tinha ali os seus 2 filhos e tinha suas 2 noras. Porém, 10 anos depois, ela veio perder os 2 filhos, né? Morreu Quelion e morreu Malom. Ou seja, Noemi ficou sozinha, sozinha mesmo, gente, porque se tu for pensar, né, sogra, ela tem um vínculo com a sua nora enquanto ela tem um filho, porque depois que a nora fica viúva, tipo, não teria nenhum vínculo ali com a nora, né? Fica aquela relação, mas o parentesco mesmo não teria, porque se a nora escolhe casar com outra pessoa, vai lá e casa com outra pessoa, tem uma outra família, outra sogra e tudo mais. Então, Noemi, ela fica, digamos assim, desconsolada, né? Fica triste. Ela até fala que quer trocar o seu nome para Mara, para se chamar a amargurada, né? Por ter tanta amargura, por ter perdido toda a sua família, digamos assim. Como ela não teve nenhum neto, ou seja, Quelion nem Malom não deram nenhum filho, então ela não tinha nem descendência da família dela. E se ela não tinha descendência da família dela, tipo, para os judeus isso é muito importante que a gente tenha descendência, né? Que a nossa família vá para frente, que cresça e tudo mais. Então passou todo aquele tempo onde eles foram para a terra de Moabe, porque tinham passado fome, foram para lá, ela pensou assim, nossa, agora minha família vai crescer e tudo mais, os filhos casaram, porém acaba que os filhos morrem antes mesmo de ter uma descendência. Então ela se sente amargurada, se sente mal e acaba falando para Orfa e para Ruth para que elas vão né, em busca da vida delas, né? Elas eram jovens e podiam então se dedicar a ter a vida delas, encontrar outro marido e tudo mais. E o que acontece? Ruth decide ficar com Noemi, enquanto a órfã, né, decide ir embora. E esse é o primeiro ponto que Jesus tocou muito forte no meu coração para que eu viesse falar para vocês, né? Ruth, ela sentiu compaixão de Noemi. Olha que interessante, gente. Ela não tinha nenhum vínculo que ela precisasse decidir por ficar com Noemi. Noemi já tinha uma idade avançada e ela pensou assim: nossa, o que vai ser dela, né? Já está assim, se sentindo mal e tal. E eu vou ficar com a Noemi para ajudar ela, para auxiliar, né? Então ela decide ficar junto de Noemi para ajudar ela. Isso mesmo, a Jorge falou ali, ó. Eu te disse, onde fores eu irei, aonde habitares eu habitarei. É isso mesmo. Então ela decide fazer isso. Por compaixão, ela não precisaria ter nenhum. Gente, por vínculo, né? Que nem eu falei antes, não teria nenhum vínculo que elas precisassem viver juntas, né, a partir daquele momento. Porém, Ruth decide fazer isso, né? E o que o Senhor queria falar para nós que queremos buscar a evangelização, tanto na nossa vida quanto no digital, a gente precisa entender que nós precisamos ter compaixão das pessoas, né? Às vezes as pessoas estão próximas de nós e nós não conseguimos olhar com um olhar caridoso, com um olhar que olhe realmente a necessidade daquela pessoa, aquilo que as pessoas estão precisando de fato. Talvez a pessoa fale pra gente: não, vai pra lá, vai viver tua vida, vai fazer aquilo lá. Mas talvez a gente tenha que olhar para aquela pessoa e ver de fato aquilo que realmente essa pessoa está precisando, né? Nos colocar no lugar daquela pessoa. E eu vejo hoje na internet que a gente precisa muito se colocar no lugar das pessoas que estão assistindo. Talvez no nosso convívio, no nosso dia a dia, a gente não consegue ter uma visão fora de mundo da internet. Por quê? Porque na internet, muitas vezes, ela nos mostra só aquilo que a gente quer ver, né? Aquilo que a gente tem contato. Mas se a gente for olhar o macro, né? Olhar como é que está a situação do povo em si, de como é que está a situação da juventude, o que eles estão assistindo, o que está
o que está se conhecendo, o que está, né? Enfim, eu falei na outra live da questão da literatura dos artistas, daquilo que os artistas têm passado, como tem uma literatura pobre, assim, uma busca da juventude, assim, uma busca fraca, assim, sem conteúdo, sem ter alguma coisa que preencha de fato. E se a gente não conseguir se colocar no lugar desse povo, se a gente não conseguir olhar de fato para esse pessoal e ver que realmente tem algo que tenha que ser feito, que realmente a gente precisa fazer alguma coisa, que realmente a gente precisa se dedicar, a gente precisa talvez decidir por acompanhar aquele povo, né? Acompanhar aquela pessoa que está sedenta do amor de Deus, sedenta da vontade de Deus, que a gente possa fazer como Ruth, né? Olhar e perceber, não, não se preocupe, eu vou ir aonde é que tu for, eu vou te ajudar, né? Onde habitares eu habitarei. Eu vou te ajudar a encontrar Jesus, eu vou te ajudar a perceber que existe algo que é maior daquilo que nós podemos ver, daquilo que nós podemos sentir, né? Que é Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e nosso Salvador. Então a primeira lição que Ruth nos traz é essa lição de que a gente precisa olhar com os olhos de compaixão e nos colocar no lugar das pessoas, nos colocar no lugar das pessoas, né? E nos colocar no lugar daqueles que mais precisam, né? Talvez nós estamos em uma situação favorável, nós estamos com uma vida boa, com uma vida tranquila, onde para nós é cômodo acordar pela manhã, é tranquilo, né? Mas para os outros não é. Então a gente precisa realmente ter essa compaixão, realmente olhar para as pessoas e amar de fato, porque senão a gente não vai se dedicar, gente. Se a gente não entregar o nosso coração, se a gente não colocar o nosso coração com dedicação para o outro, realmente a gente não vai ter tempo de fazer um vídeo no YouTube, não vai ter tempo de fazer um stories no Instagram, não vai ter tempo de fazer uma live de manhã, porque a gente simplesmente não olha para as pessoas com compaixão, né? E Ruth, ela fez isso, ela olhou para Noemi com compaixão, né? Olhou para Noemi com compaixão e decidiu seguir. Ela pensou se ia ser fácil, ia ser difícil, alguma coisa assim. Gente, lendo ali, eu não encontrei. Pode ser que eu não tenha lido direito, tá? Mas lendo a história deles, eu não encontrei nenhum momento que Ruth reclamou disso. E no momento que ela falou, ai meu Deus, eu perdi meu marido, e ficou desconsolada, que não sei o que e tal, agora era viúva, eu não tinha sua descendência, agora sei lá o que vai ser da minha vida, e ficou chorando. Em nenhum momento ela fez isso. Ela decidiu, né, ter compaixão, olhar para Noemi e seguir, né, junto dela, e seguir e ajudar ela. E é interessante porque a história continua, né? A história continua. Ruth decide seguir com Noemi e decide ir com Noemi para junto da terra, né? Até Jorge já comentou ali, onde habitares eu habitarei. E realmente eles voltam então para a terra de Judá, né? Se eu não me engano, gente, posso estar enganado, que às vezes eu leio e me perco. Ó, Ruth foi fiel a Deus, a si mesma e a sua família. É verdade, foi fiel mesmo. Se dedicou de fato, né? Dá para ver assim a fidelidade dela com relação a Noemi, né, que era a sua sogra, continuou sendo sua sogra, então, e volta com ela então para a terra de Judá. E olha que interessante, ela volta, deixa eu até passar aqui onde é que eu estava seguindo, né? Segue sua sogra então para a terra de Judá e lá ela percebe que talvez não fala isso na história, mas eu penso assim, talvez Noemi já tinha uma idade avançada, não conseguiria trabalhar, não conseguiria fazer, né, alguma coisa para conseguir ter sustento em casa. Então o que que Ruth decide fazer? Ruth decide trabalhar, né? Ruth decide, primeiramente, amar a sua sogra de todo o coração e decide segui-la para estar junto dela naquele momento de sofrimento, naquele momento difícil. E depois disso eles vão para o povo de Israel, vão lá para a cidade de Judá. Ruth, que era moabita, né, decide então seguir um único Deus, que é o Deus de Israel, nosso Deus, né, Deus Todo-Poderoso. Decide seguir então esse Deus e lá eles percebem que tem que ter algum jeito de colocar comida na mesa, né? E Ruth decide ir trabalhar.
E esse é outro ponto que nós precisamos entender, gente. Se nós tivermos compaixão, entendemos que o povo é sedento, que o povo precisa, que está necessitando conhecer o amor de Deus, precisa da nossa dedicação, Deus quer nos usar. Nós entendemos isso, que as pessoas têm essa lacuna a ser preenchida. Ruth decide ir trabalhar para dar o sustento para aquela casa, para a casa dela e de Noemi. E é isso que nós precisamos fazer, né? Eu e você, nós precisamos então dedicar um pouco de tempo, dedicar um pouco do nosso dia, da nossa história, digamos assim, para trabalhar em prol disso. Se nós não nos dedicarmos, não nos colocarmos em uma situação onde a gente tire um pouco do nosso tempo para dedicar um tempo para aquela situação, para aquela pessoa, para aqueles que estão precisando, realmente não adiantou de nada a gente ter compaixão, né? Ruth, ela faz muito bem isso. Ela decide, né, como o Serginho falou ali, foi fiel a Deus, a si mesma e a sua família. Essa fidelidade, ela dedicou com gesto, né? Como vai dizer, eu acho que é São Tiago, se eu não me engano, uma fé sem obras é uma fé morta. E quando a gente percebe que o trabalho que a gente vai dedicar, né, eu não estou nem dizendo de trabalho, do nosso trabalho do dia a dia, mas o trabalho que a gente vai fazer para que realmente as pessoas possam ter esse alimento da palavra de Deus, para que as pessoas possam encontrar a palavra de Deus, dedicar o nosso tempo para trabalhar, para colocar o pão em cima da mesa dessas pessoas que estão precisando encontrar Jesus, que estão precisando ver Jesus. Então, fazendo isso é que realmente a gente vai começar a dar um sentido para a nossa vida e um sentido para aquilo que nós queremos, para aquilo que nós encontramos como a necessidade, né, de ajudar aquelas pessoas, de encontrar aquelas pessoas, onde elas estejam, para que o mundo possa conhecer Jesus. É esse trabalho, gente. Então, além de ter compaixão, a gente precisa trabalhar, a gente precisa dedicar o nosso tempo para fazer com que a nossa família possa realmente crescer. A nossa família, eu digo a nossa família digital aqui, né? Possa crescer, porque se a gente ficar simplesmente, ai, que bom, que bonito isso, né? Que legal isso e tal, mas a gente não fizer nada, realmente a Ruth e a Noemi iriam passar fome. E talvez Ruth não pensou nem só nela, pensou mais na Noemi, porque era de quem ela tinha sentido compaixão. Então que a gente possa olhar e procurar quem que é a nossa Noemi, né? Quem que a gente está procurando ajudar? E qual que é o alimento que precisa? Ruth foi lá juntar espiga, respingar, um negócio assim que falava na palavra, e não entendo muito e tudo mais, mas foi fazer aquilo que precisava para que eles pudessem comer. E fazendo aquilo que precisava, ela conseguiu, né, trazer um pouco de alimento para casa. Mas mais interessante, olha que interessante, no fim ela foi casar com um boss. Olha que legal isso, gente. O que tem a ver isso, tá? Um pouquinho antes desse encontro com Boaz e tudo mais, que fala ali na palavra, né, naquela parte que eu li para vocês, Ruth decide então ir vai junto com Noemi, decide então trabalhar. E o mais interessante, na palavra ali até fala que Ruth teve sorte, né? Se não me engano, por sorte ela foi trabalhar nos campos de Boz. E eu queria fazer um parênteses porque Deus chamou muita atenção nessa parte também, né? Então Ruth decide trabalhar e onde que ela vai trabalhar? Ela vai trabalhar nos campos, né, nas terras de Boz. Então Boz era um homem lá da cidade de Judá que tinha, né, terras e que tinha o seu povo trabalhando para ele já. E Ruth, como decide trabalhar, ela acaba indo trabalhar nessas terras de Boz. E por que a palavra diz que deu sorte, né? Por que a palavra diz que deu sorte? Porque Ruth vai trabalhar bem nas terras onde tem um homem que é parente, é meio parente dela, na verdade, parente da sua sogra.
Noemi, parente do Elimeleque, né, o marido de Noemi, o Malom e Quelion, os filhos dela. Decide então, né, decide. Então eles são parentes. E o que tem a ver isso, tá, gente? Porque na época, como é que funcionava? Quem poderia casar com a nora, né, ou seja, com a viúva do descendente da terra, lá daquele lugar, só poderia ser alguém que era próximo, um parente, só poderia ser isso, para casar. O que quer dizer com isso? Quer dizer que se não fosse alguém que era próximo, não poderia. E Boaz era um dos parentes próximos. Mas o interessante é que vai dizer na palavra que ele não era o único parente próximo. Tinha um que era mais próximo, que poderia então casar com Ruth. Mas o que acontece? Esse parente, como a gente leu ali na palavra, ele decide, né, que não quer. Por quê? O que acontece quando a pessoa casa? O que acontece quando a pessoa casa com o descendente, no caso das terras ali? Quer dizer que o filho que vem desse casamento seria um filho que vai carregar a descendência naquela família. Então, carregaria a descendência de Elimeleque, a descendência de Malom, que era filho de Noemi, e assim por diante, não a sua descendência. E aquele homem, então, tendo a sua descendência, já acredito eu, que seriam as suas terras, né? As suas terras, talvez ele já tinha família, já tinha esposa, ele não poderia, então, casar com Ruth. Então, Boaz seria a pessoa que pode e que queria casar com Ruth. Depois a gente vai ver ali que naquela parte que eu li, Boaz vem casar com Ruth. Mas o que isso tem a ver com a nossa questão da evangelização? Ruth deu a sorte de ir trabalhar nos campos de Boaz. Deu a sorte, olha que interessante, deu a sorte de trabalhar nos campos de Boaz. Só que isso que me chamou muita atenção, gente. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas vão olhar para nós e vão dizer: "Ah, foi sorte", né? Ou as pessoas olham para as outras pessoas e falam: "Foi sorte". Foi sorte que aconteceu isso com ela, né? Olha só, talvez a gente vai olhar para um youtuber hoje, alguma pessoa católica, e a gente fala assim: "Não, a pessoa começou a fazer conteúdo e deu sorte. Deu sorte aquilo que estava fazendo". Gente, se a gente for olhar a história de Ruth, não teve sorte nenhuma, né? Não teve sorte nenhuma. Como é que tem sorte quando a pessoa perde o marido, perde o sogro, né? Perde toda a família, não tem descendência? Isso não é sorte. Aconteceu tudo de ruim para ela, ela não tinha mais como seguir em frente. Tiveram que fazer todo um trâmite, né? Teve que fazer uma decisão para ir junto com a sua sogra, para não passar fome e tudo mais. E simplesmente, pela providência de Deus, acaba acontecendo dela cair naquele campo, né? No trabalho nas terras de Boz. Então, gente, se acontecer alguma coisa que parece ser boa em toda essa história, não quer dizer que seja sorte simplesmente, mas houve ali uma dedicação, houve ali um empenho, houve ali uma entrega, né? Houve um trabalho. Já pensou se Ruth pensa assim: "Não, vou ficar aqui, não vou trabalhar, vou ir na praça pedir comida"? Ela não teria conhecido Boz para que ela pudesse se casar com ele. Então, em nenhum momento a gente pode pensar que aquilo que a gente vai fazer é sorte, gente. Em nenhum momento a gente pode pensar que é sorte, não. Quando a gente começar a se dedicar, a gente entender que a gente precisa, né, olhar para esse povo, ter compaixão desse povo, começar a trabalhar, em algum momento Deus vai olhar para nós e nós não vamos ter sorte. Deus vai olhar para nós e o nosso conteúdo vai engajar um público, vai fazer com que a gente possa ter fruto. E assim a gente vai poder dar seguimento com aquilo que a gente está fazendo. Então, essa história nos mostra que muito antes da sorte de Ruth, ela teve uma dedicação, ela teve um empenho, ela teve uma vontade, ela teve coragem, ela teve força de vontade para se dedicar, para colocar a sua vida em um caminho que fosse dar para ela, talvez lá na frente, uma sorte. Mas, antes dela ter essa sorte, ela teve que fazer algo diferente. Então, por isso que nunca é sorte. Nós precisamos entender que não é sorte. Não vai ser uma hora para outra, vai acontecer alguma coisa na tua vida. Não, mas agora então vai dar certo. Não, gente, a gente precisa começar
depois de começar, é que o Senhor vai caminhando as coisas. Então nós precisamos fazer, nos dedicar, nos empenhar, trabalhar para que dê certo. E é isso que fica muito claro para mim nessa parte do contexto da história de Ruth, onde Ruth não teve sorte. Não foi questão de sorte, foi questão de dedicação e empenho para que ela pudesse vir e casar e ter a descendência. Tanto é que ela veio ser, né, avó do rei Davi. E ela podia simplesmente ter deixado a sua sogra como é, a outra a mulher de Quelion, a órfã, deixou a sua sogra seguir o caminho. Então, é muito interessante, não existe sorte, existe empenho, dedicação, força de vontade, tá? E outra coisa que eu quero falar para vocês é que quando Boaz encontra Ruth, é outra coisa que eu achei muito interessante, que o Senhor assim fez vibrar aquela palavra nos meus olhos. Eu acho que é a questão mais interessante que eu vi, assim, porque Deus tem falado muito comigo dessa situação, dessa questão, tem falado muito comigo disso, e eu achei muito interessante. Essa é uma outra questão que eu acho que a gente tem que prezar muito. Só deixa eu tomar um pouquinho de água. Então, gente, quando o Boaz encontra a Ruth nas suas terras, porque ela começa a trabalhar lá, mas ela não sabe quem é Boaz e Boaz não sabe quem é Ruth. Mas Boaz encontra Ruth e ali ele já percebe alguma coisa diferente nela do que nas outras pessoas. Olha que interessante. Quando Ruth vai falar com Boaz lá e fala que ele pode ser a pessoa, né, que pode vir a comprar as terras de Elimeleque, né, que tem a descendência de Malom, ou seja, pode casar com ela, com Ruth, ele fala que realmente tem interesse, né? Porém, tem um outro homem que seria mais próximo, então ele teria que fazer todo esse tratado da praça ali que ele vai lá e fala com aquele homem para conseguir a mão dela, né, para conseguir casar com ela. Mas uma coisa que ele fala que chama muita atenção de Ruth é que ele percebeu que Ruth é uma mulher virtuosa. Como assim Ruth é uma mulher virtuosa? Enquanto Ruth está ali trabalhando, né, ela estava dedicando o seu tempo lá para pegar as espigas, para ajudar, né, para trabalhar, para conseguir o sustento para a sua sogra. Boaz percebeu que ela tinha uma situação diferente das outras mulheres. Na palavra vai dizer que tinha outras mulheres lá, mas Ruth se destacava. Então, ela tinha algo que era diferente, digamos assim, né? Que ela se empenhava mais, que ela se dedicava mais, que ela tinha então algo diferente que chamou a atenção de Boaz. E esse diferente na palavra não fala que é uma questão de bonito, mas pode ser que Ruth seja uma pessoa muito bonita, né? Ou até talvez eu esteja me esquecendo dessa parte. Mas para mim o que chamou muita atenção é que ele fala que ela é uma mulher virtuosa. E Deus tem falado isso muito para mim, até essa quaresma eu estou tentando buscar mais esse lado de tentar viver de fato as virtudes e buscar mais, conhecer mais. E o Senhor fala para mim nessa palavra que Ruth era uma mulher virtuosa. E o que ele quer dizer para nós com isso hoje? Que Ruth, sendo virtuosa, ou seja, lembra que eu falei que ela não conseguiu tudo isso por acaso? Ela não conseguiu tudo isso por acaso porque tinha algo nela que fazia com que ela pudesse realmente ser essa pessoa diferente, ser essa pessoa que realmente chamasse atenção, que realmente, não como uma forma de chamar atenção para aparecer, mas como uma forma de chamar atenção para auxiliar uma pessoa dedicada, uma pessoa com um senso de auxílio, né, que realmente se coloca à disposição das outras pessoas, com prudência, com temperança, enfim, com as virtudes que fazem com que ela possa então
realmente se destacar. E o mais interessante é que Deus nos fala para que a gente possa então buscar isso. Buscar conhecer essas virtudes. É isso o chamado que eu senti de Deus para para essa história que Deus queria nos mostrar. Que nós possamos buscar conhecer as virtudes, buscar nos aprimorar nas virtudes, possamos viver as virtudes. Né? Existem as teologais, existem as cardeais, as humanas, né? Onde a gente possa, então, na vivência das virtudes, nos dedicar a trabalhar as redes sociais, a trabalhar o evangelho, a trabalhar aquilo que Deus quer através dessa vivência. Né? Uma coisa que me chamou muita atenção é que os santos, todos eles, foram pessoas que deram o seu máximo e viveram as virtudes de forma magnífica. Se a gente for olhar na vida dos santos, as virtudes foram vividas de forma heróica, né? Era uma entrega onde o seu coração assim flamejava e pegava fogo para realmente viver as virtudes. E quando falou ali que Boaz tinha encontrado em Ruth uma mulher virtuosa, eu fiquei pensando, gente, é isso que nós precisamos ser. Porque não adianta de nada eu querer ter uma vida totalmente diferente daquilo que realmente eu quero passar nas redes sociais. Não adianta de nada eu ter uma vida totalmente diferente daquilo que eu quero levar as pessoas a terem, né? Então, realmente, se a gente quer ter um canal na internet, se a gente quer evangelizar na internet, nós precisamos buscar as virtudes, nós precisamos buscar ser pessoas virtuosas, assim como Boaz viu que Ruth era virtuosa. Ruth chamou a atenção de Boaz porque ela era virtuosa, porque ela era cheia de virtudes. Ela era uma pessoa aguerrida, uma pessoa dedicada, uma pessoa que se compadecia das outras pessoas, que tinha compaixão das outras pessoas. Então, nisso tudo, além dela ter caído nas terras de Boaz, que não teria sido por sorte, mas por uma dedicação que ela teve, e que ali culminou, né, naquele ponto de que se encontrou então a providência com a dedicação e ela teve sucesso naquilo que ela nem buscava, mas ela teve um sucesso, digamos assim, que ela pôde dar descendência para sua família depois de casar com Boaz. Então que a gente possa viver no nosso dia a dia, na nossa história, esse conceito de buscar as virtudes, né? Então se tu tem, né, se tu já conhece as virtudes, dê uma pausa no teu dia hoje para talvez dar uma lida, para conhecer um pouquinho mais, para buscar um pouquinho mais, para se dedicar um pouquinho mais à vivência das virtudes, tá? Porque Deus quer que a gente caminhe com Ele. Não adianta a gente querer evangelizar se a gente estiver por um caminho totalmente diferente. Então, as virtudes vão nos direcionar para aquilo que Deus quer e vão nos auxiliar para que a gente consiga levar e trazer um conteúdo de fato para essas pessoas. Gente, quando eu peguei essa palavra para ler, eu pensei assim, Jesus, o que tu quer falar comigo com o Ruth? O que tem a ver isso aqui com rede social? Eu fiquei pensando assim, né? Quando eu peguei a palavra, né, para rever e tudo mais, eu fiquei pensando, gente, que eu vou achar na Bíblia que vai ter relação com Instagram, Facebook, Twitter, enfim, né, as redes sociais? O que vai ter? Né? Porque não ia ter a palavra Facebook na Bíblia. Mas tinha esses quesitos, gente, que realmente para mim, assim, ó, quando eu comecei a ver isso que Deus queria falar pra gente, eu comecei a perceber, nossa, quão grandioso é quando Deus inspira a gente, né? Quando Deus realmente fala conosco. E às vezes a gente pensa assim, nossa, eu não sei o que falar, eu não sei o que fazer. Gente, Deus, Ele quer falar, Ele quer agir, Ele quer mover os nossos lábios para Ele, né? Então que a gente possa simplesmente se dedicar e buscar para que a gente consiga então entregar aquilo que as pessoas estão precisando. Só para relembrar, tá? Só para relembrar, eu quero fazer um resuminho com vocês. A primeira coisa que chamou muito a atenção
foi que Ruth teve compaixão. A segunda coisa é que ela decide trabalhar, se dedicar a sua vida. A terceira coisa é que não existe sorte, é que a gente tem que ter algo que nos mova, tem que se dedicar, tem que trabalhar, e depois as coisas vão acontecer, não é sorte, né? É providência de Deus. E por quarto, para que a gente possa ter tudo isso, para que a gente possa realmente, de fato, viver essas questões, que a gente possa, então, buscar a vivência das virtudes. A vivência das virtudes vai nos fazer realmente ter uma vida de santificação, de busca pela santidade, de querer entregar a nossa vida para Jesus e dar a nossa vida para Ele. E só assim a gente vai conseguir ter uma evangelização que realmente traga fruto para esse povo. Tá, gente? Então seria isso que eu queria trazer para vocês na live de hoje. Peço desculpas se falei alguma coisa errada, se trouxe alguma coisa diferente daquilo que vocês estavam esperando, mas nós precisamos entender esses conceitos para que a gente possa realmente ter uma evangelização de fato e realmente levar um conteúdo que as pessoas possam, né, se sentir saciadas, né, levar a palavra de Deus para eles, para que as pessoas possam se sentir saciadas e caminhe com o norte. Caminhe com o norte. Busque uma direção para você seguir, que Deus vai te inspirar onde tu tem que pisar, onde tu tem que caminhar para que Deus possa fazer a vontade dele, possa seguir, né, fazendo a vontade dele. Então que a gente, pessoal, que a gente juntos possa levar o evangelho para mais e mais pessoas, que a gente possa juntos levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas, para que o mundo seja evangelizado, para que as pessoas conheçam Jesus, para que as pessoas possam deixar de ter essa ruindade, digamos assim, possam ter todas essas coisas ruins que tem na internet, para que realmente a gente possa combater o inimigo de Deus, né? Que tem tanta coisa, colocado na internet, que tem tanta coisa colocado no nosso dia a dia, que às vezes até a gente se perde, né? Nas redes sociais e tudo mais. Que a gente possa modificar isso que o inimigo tem feito para colocar de fato um basta na vida do inimigo nas redes sociais e colocar um inicial, né? Um iniciar de Deus na vida das pessoas através das redes sociais. Que Deus possa nos abençoar e possa nos levar para sermos evangelizadores nas redes sociais e possamos ser evangelizadores com a nossa vida, na vivência das virtudes, na vivência daquilo que Deus quer para nós. Que Deus abençoe vocês, pessoal. Muito obrigado, Serginho, por ter ficado acompanhando com a gente. Obrigado aí por estar conosco aí na live. Deus te abençoe, irmão. Muito obrigado mesmo. E vamos lá. Vamos seguir e fazer aquilo que Deus quer para que a gente possa realmente, de fato, né, ter uma vida transformada e possa trazer pessoas para Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe você que está nos assistindo gravado. Deixa seu comentário, a sua pergunta, a sua dúvida. Compartilhe essa live, manda para os teus amigos, compartilha esse vídeo, né? Se está assistindo no gravado, compartilha aí, manda, pega esse link, manda para as pessoas, fala para eles, né? Olha esse vídeo, olha o que Ruth tem, o que Ruth e o casamento de Ruth com o Boaz tem a nos ensinar da palavra de Deus, né? Para evangelizar a internet, para levar a nossa vida para ser uma vida realmente de missão, de entrega a Deus, tá? Conto com a sua ajuda, conto com o seu apoio e vamos lá. Que Deus possa sempre nos abençoar. Deus abençoe vocês e tamo junto. Até mais.